Voltamos com um tema que para nós, médiuns, as pessoas do mundo espiritual, é uma coisa tão simples, tão fácil, mas para quem não sabe, passa a ser complicado. Então é muito comum entrarmos num lugar, ou mesmo na nossa própria casa, nós sentirmos uns arrepios, uma sensação de que tem a presença de alguém. Para quem não entende a linguagem espiritual, até acha que está com um pouquinho de febre, que vai ficar gripado. A sensação ruim é realmente, muitas vezes passa rápido e às vezes dura horas, dias, né? Mas também, além desses arrepios, né, dar uma sensação ruim, também pode nos dar sensações muito boas. Para os médiuns que têm estudo e conhecimento, eles entendem rapidamente que são espíritos que passaram para nos visitar ou espíritos que vieram nos desestabilizar emocionalmente de esferas inferiores. Muitos, além dos arrepios, podem escutar e outros veem quem são esses espíritos. Eu sou a Silvia Coelho Matos. Já perceberam que o tema hoje vai te auxiliar muito nas tuas dúvidas. Não era sem tempo, apesar de dizer que você morre de medo de saber o que acontece ao seu redor. Então, o tema hoje é fluidos e energias. Qual a diferença? Defina-se fluido como sendo todo elemento ou substância que não tem forma própria. São considerados como fluidos os líquidos e os gases. Há outros mais sutis, como o fluido elétrico ou também o fluido magnético. Mas nós não estaríamos falando desses tipos de fluidos. Nós temos fluidos materiais que fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos estar falando dos fluidos na natureza espiritual. Então, os fluidos materiais, eles são manipulados pelo próprio ser humano de inúmeras formas, conforme as necessidades para a manutenção da vida física, na elaboração dos alimentos, na composição de medicamentos, na utilização de aparelhos eletrônicos, entre outros. Já os fluidos de natureza espiritual, eles são manipulados pelos espíritos. E essa utilização não depende do seu nível de evolução. Tanto os espíritos superiores quanto os inferiores, eles manipulam os fluidos espirituais. Nós não podemos ver esses fluidos, mas podemos sentir os seus efeitos pela agradável ou desagradável sensação que eles nos proporcionam. O uso da palavra energia também se espalhou. Nós encontramos com frequência expressões como energias positivas e negativas, doação de energias, centros energéticos, energias descompensadas e por aí vai. É muito comum, por exemplo, dizer que o passe é uma
transfusão de energias, mas não. O correto é dizer que o passe é uma transfusão de fluidos de natureza superior que vão auxiliar no equilíbrio espiritual, mental e também físico de quem o recebe. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 5, também citou a fé como um poderoso fluido magnético, isto é, com um grande poder de atração, dizendo que graças a ela o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Conforme o site Fórum Espírita, na dimensão espiritual ocorre algo semelhante. Nós podemos tomar como exemplo o perispírito ou o corpo espiritual. Quanto menos elevado, menos evoluído moralmente for o espírito, mais denso ele se apresenta. Então, nesse caso, as suas partículas elementares vão vibrar numa baixa frequência em relação às partículas elementares do corpo espiritual de um espírito moralmente superior, cuja tessitura será muito mais fluídica, eterizada em relação à de um espírito moralmente inferior. Eu queria que vocês prestassem atenção ao seguinte: as pessoas, muitas vezes, fazer um adendo aqui, na hora que ela vai tomar o passe, né? Ela deve estar muito imbuída de fé, não com a cabeça em outro lugar, para que toda aquela sensação ruim que estava sentindo seja transformada em sensações boas, que todos aqueles fluidos ruins que estavam ali te pesando, te incomodando, sejam afastados e que essas interferências sejam encaminhadas para um outro lugar. Resumindo, o termo fluido diz respeito ao grau de eterização da matéria, e a matéria nada mais é do que a energia condensada. Então, a luz é energia. Todavia, ao se diminuir a vibração desta velocidade, né, da vibração de um fóton, este vai se transformar em um elétron, ou seja, a nossa matéria física nada mais é do que luz condensada ou coagulada, e vice-versa. Ou seja, ao se acelerar um elétron através de um acelerador de partículas a velocidades próximas da luz, esta vai se transformar em um fóton. E desta forma, a matéria física também poderia ser convertida em luz. Em relação aos espíritos, um espírito mais evoluído terá sempre um perispírito mais fluídico que um espírito menos evoluído. Todavia, qualquer perispírito na dimensão extrafísica será infinitamente mais fluídico que a matéria em qualquer estado que se encontre na nossa dimensão física. No capítulo 14, na Gênese, é definido que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, bem dizer,
a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual é diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, o é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. São o que é a mão para o homem. Ou seja, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. E é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. As pessoas que até então nunca se entenderam, ou seja, nunca tiveram curiosidade ou nunca buscaram resposta e orientação, esse é o momento para que estudem e conheçam mais as explicações espirituais. Então, meus irmãos, é bom você saber que tipos de fluidos, que tipos de interferências, que sensações são essas. Vai estudar um pouco, leia o Evangelho do Espírita, leia o livro dos Espíritos, né? Temos aí muitos livros que lhe respondem. Eu espero que você fique mais tranquilo a partir de agora, que você já sabe que esses arrepios nada mais são do que presença de irmãos perto de você. Fique com Deus, que Deus o abençoe e até a próxima. Até mais. Um beijo no seu coração. Detalhe, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, divulgar o nosso canal. Até mais.